Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora eu vou falar sobre Jorginho e Alexandro. E aí, tem novidades sobre esses dois jogadores que têm desfalcado o Flamengo nos últimos jogos? A gente vai contar como é que foi o treino de sexta-feira, se eles participaram da atividade com os demais jogadores e se tem chance deles voltarem para o jogo desse domingo contra o Vasco. É isso mesmo, não dá para ficar lamentando mais a roubalheira que foi no Maracanã na quinta-feira, porque agora já tem mais um jogo importante e é um clássico diante do Vasco. Mesmo o Flamengo sendo muito superior que o Vasco da Gama nos últimos duelos, mas clássico é clássico, e a gente viu no primeiro tempo que se não botar a bola no primeiro turno, que se não botar a bola na rede, não adianta nada você jogar melhor. Foi assim. Na ocasião o Flamengo jogou muito melhor, mas ficou no 0-0 porque não conseguiu converter as jogadas criadas. A gente vai falar também sobre a revolta que muita gente está tendo pelo fato da Conmebol ter voltado atrás na expulsão do Gonzalo Plata. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, porque assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer colaboração será muito bem-vinda. Dei ajeitadinha aqui na cadeira, que eu estava, enfim, num posicionamento ruim. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, nem deu tempo de falar, mas o Flamengo bateu um recorde de público na temporada entre todos os clubes. Flamengo e Estudiantes, na quinta-feira à noite, colocou no Maracanã 71 mil pessoas e 97 presentes. Vocês têm noção disso, gente? 71.977 pessoas presentes no Maracanã. Uma renda de quase 7 milhões de reais. R$ 6.628.523,75. Gente, isso é assustador. O Flamengo, em relação à torcida, esquece. É uma média absurda. E vai ser assim todo o restante da temporada. Porque todo jogo é casa cheia no Maracanã. E é algo que eu tenho observado muitos torcedores off-Rio que não moram no Rio de Janeiro e vêm ao Rio de Janeiro apenas para assistir ao duelo do Flamengo. Algo que eu não consegui comentar também diante dos últimos fatos, o que o Varela está jogando futebol, hein? Olha, com a camisa do Flamengo eu não tenho dúvidas, é o melhor momento dele desde quando ele chegou ao Flamengo. Não sei se é o melhor momento na carreira, seria leviano da minha parte porque eu não acompanhei o Varela a carreira inteira e eu vou ser sincero, mas com a camisa do Flamengo, hoje, titular absoluto, tá jogando muita bola. Eu não estou falando isso por conta do gol que ele fez, não. Pelas atuações dele nos últimos jogos com a camisa do Flamengo e também recentemente na data FIFA com a seleção uruguaia. Galera, um dos assuntos agora que eu mencionei lá no começo do vídeo, eu tô vendo os mesmos que estavam debochando do Flamengo. Agora vocês choram, agora é vocês que estão reclamando. Agora essas mesmas pessoas estão reclamando pelo fato da Conmebol ter voltado atrás na expulsão do Gonzalo Plata. Primeiro, isso não é a primeira vez que acontece. Aconteceu em 2018 com o Dedé e aconteceu em outro ano também. Então não é a primeira vez. Isso não aconteceu porque é o Flamengo. Segundo, gente, todo o contexto da situação era o mínimo que a Conmebol poderia fazer. Sabe por quê? Porque senão ia ficar feio demais para a entidade. Ficou escancarado que a arbitragem prejudicou o Flamengo, mesmo com o VAR. Então não adianta reclamar, dizer que a Conmebol vai abrir precedente, porque o precedente já foi aberto há muito tempo. Isso já aconteceu, não é a primeira vez na história. Então, vão se informar melhor para depois fazer uma crítica. E a Conmebol fez certo, sim. Não era justo o Gonzalo Plata perder o jogo da volta por conta de uma expulsão que eu considero vergonhosa. Inclusive, internamente, os jogadores compraram a ideia de que na próxima quinta-feira, no jogo lá na Argentina, é guerra. É um jogo extremamente importante. Eles estão muito fechados. Eles estão blindados, entre aspas, com sangue nos olhos. Foi assim que me relataram dentro do Flamengo. Os jogadores estão com sangue nos olhos para poder fazer uma baita partida e vencer Estudiantes, independentemente da atuação da arbitragem, que a gente sabe que tem que ter a preocupação, sim. Se fizeram isso dentro do Maracanã, na casa do Flamengo, imagina lá, na casa deles, do Estudiantes. Pois é. Fica aqui o questionamento.
Vocês acham que a Conmebol quer uma final com clubes brasileiros novamente? Fica aí a pergunta e eu quero a resposta de vocês nos comentários. Falando agora sobre o assunto principal do vídeo, galera. Jorginho e Alexandro, enfim, treinaram 100% com os demais jogadores na atividade de sexta-feira, na reapresentação do Flamengo após a vitória sobre os Estudiantes por 2-1. Nessa atividade, como você já sabe, que é praxe, padrão, os titulares não foram a campo, fizeram trabalhos regenerativos, os demais jogadores foram a campo, treinaram sob o comando do Felipe Luiz, inclusive com a presença de muitos jovens, esses jovens das categorias de base completando a atividade. E lá estava Jorginho e Alexandro. Verê, eles vão para o jogo domingo. Como eles treinaram 100% com os demais jogadores, a tendência é que retorne, mas isso tudo é uma decisão do Felipe Luiz, numa conversa com os jogadores. Eu não tenho dúvidas que o jogo de quinta-feira vai influenciar nessa decisão. É um jogo muito importante. Porém, o Campeonato Brasileiro tem sido a prioridade do Flamengo. E aí fica o questionamento para vocês. O que vocês fariam? Vocês já colocariam o Jorginho e o Alexandro para atuar contra o Vasco? Eu vou dar minha opinião, tá? Embora vocês não tenham perguntado, mas eu vou dar minha opinião. Eu levaria os dois jogadores e botaria alguns minutos em campo, pelo menos para dar minutagem e ritmo de jogo. Sobretudo para Alexandro, um jogador que está mais tempo afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular. Mais tempo que o Jorginho, no caso. O Jorginho, segundo o Flamengo, não teve lesão. Foi um edema que causou muitas dores no atleta. O Alexandro foi uma lesão muscular. Então eu levaria os dois para dar uma minutagem e esses dois já ganharam um ritmo de jogo pensando no duelo de quinta-feira com os Estudiantes lá. E após a pressão do Flamengo, a Conmebol tomou uma atitude e puniu severamente o árbitro que errou na quinta-feira, excluindo da Libertadores e quer excluir da Copa do Mundo. Eu vou falar sobre a situação do Andrés Rojas, porque a Conmebol, sob a pressão do Flamengo, o que aconteceu foi o seguinte: ficou escancarado o escândalo que aconteceu na quinta-feira no Maracanã. A imprensa inteira, tanto a gente que cobre aqui o Flamengo, eu vi pessoas que cobrem Corinthians, que cobrem Palmeiras, eu vi muita gente que torce para outros times relatando nas redes sociais o absurdo que aconteceu no Maracanã. Os próprios veículos de imprensa da Colômbia noticiaram os absurdos que aconteceram no Maracanã. E aí o que acontece é o seguinte: a Conmebol se viu pressionada, porque, cara, foi uma pressão muito grande e teve que agir. E puniu de forma severa o árbitro. E tá certo. Sabe por causa de quê? Não é só por causa do Flamengo, mas tem o River Plate e Palmeiras quarta-feira, tem o São Paulo e LDU quinta-feira, e começa, obviamente, a se espalhar a notícia de que a Conmebol não quer que chegue dois clubes brasileiros na final. Que para a Conmebol não seria interessante uma final entre dois clubes brasileiros. Então a Conmebol, ela teve que agir, ela foi obrigada a agir de forma severa com o árbitro para mostrar que, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Esse problema aí não é meu. Essa situação aí não tem nada a ver comigo. Muito pelo contrário. Ó, eu vou punir o árbitro aqui. E puniu, excluindo ele da Libertadores, e vai enviar um ofício à FIFA, na verdade, para excluí-lo da Copa do Mundo Sub-20. É isso mesmo, o Andrés Rojas já estava escalado, já estava indicado pela Conmebol para ser árbitro da Copa do Mundo Sub-20, mundial que vai acontecer por agora. Porém, vai ser excluído também da Copa do Mundo, punido de forma severa. Para quê? Para aprender. Você não pode errar. Você não pode errar, principalmente hoje, com a assistência do VAR. Principalmente hoje, com o auxílio do VAR. Agora, a Conmebol também tem que punir o cara que estava no vídeo, que foi displicente, e tem que punir o quarto árbitro. Aquele vídeo que a gente postou ontem é passivo de punição ao quarto árbitro. Ele tem que ser punido também. Não é só o árbitro do jogo, não. Tem que punir todo mundo. E o Flamengo, é claro, tem que ficar atento. O Flamengo tem que ficar ligado. Eu vi que o Mauro César postou o árbitro que vai apitar já o jogo da volta, que vai ser o Piedro Maza. Ele que apitou Estudiantes e Cerro Porteño. Ele deu um pênalti para os Estudiantes nos acréscimos. Tem que ficar de olho nesse chileno.
Porém, é um árbitro que já tem uma experiência. Ele apitou Flamengo e São José em 2019, 6-1 Flamengo. Ele apitou Flamengo e Vélez, 2-1 Flamengo, semifinal em 2022. E ele apitou a Recopa, que o Flamengo foi campeão, que o Flamengo perdeu, na verdade, para o Del Valle, 1-0 em 2023, lá no Equador. Então, tem que ficar de olho nele também. Tem que ficar de olho nele.